E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom, pessoal. Ó, primeiramente eu queria pedir para que vocês, que querem que eu seja mais objetivo, lancem uma hashtag aí, porque eu acho que, sinceramente, o diferencial do canal é realmente que eu demoro nos meus vídeos e eu faço análise de cada ponto do episódio. Então, se eu estou enchendo linguiça, a maioria não está falando isso, é uma minoria de cerca de 1 para cada 1000 comentários. Então, por favor, façam uma hashtag, quem sabe, se a hashtag tiver bastante like, se tiver bastante retweet, alguma coisa assim, eu vou, e aí sim eu sou mais objetivo. Mas a maioria do pessoal gosta que eu fale bastante, então eu não vou parar por causa de uma ou duas pessoas entre 1000 pessoas que estão pedindo para ser mais objetivo, belezinha? Tranquilo. Bom, queria comunicar que vão ter sim os resumos do livro. Assim que terminar essa mid-season do The Walking Dead, eu vou começar com os resumos, belezinha? Então vamos lá para análise agora do episódio 7 de The Walking Dead da 7ª temporada. Tranquilo, eu tô gravando isso aqui de novo, então, mas eu não tô nervoso, de boa, eu dormi tranquilo, e vamos lá gravar outra vez. O episódio começou com a Michonne. A Michonne estava numa estrada e ela andava calmamente enquanto assoviava. A Michonne não estava portando nenhum tipo de mantimento, de suprimento, uma mochila carregando vários suprimentos, ela estava carregando uma bolsinha muito pequena, onde a gente viu que tinha um comunicador e provavelmente algumas outras coisas básicas, sei lá, algum alimento básico, uma garrafa d'água, sei lá, alguma coisa assim que coubesse dentro daquela mochilinha. Isso já demonstra pra gente que a Michonne não comunicou a maioria do grupo que iria sair. Porque se ela comunicasse, alguém viria com ela e ela teria que dar um motivo para sair. E o motivo dela para sair é ir até o Negan. Ninguém quer que isso aconteça. Mas a Michonne está determinada a lutar. A gente vê que a Michonne está tendo a posição mais ou menos parecida com a posição da Andrea nas HQs, que era de ficar, de certa forma, meio que contra o Rick, porém ela não está tão contra o Rick. A Andrea ficou bem pouco porque o Rick logo revelou para ela que ele estava tramando um plano contra o Negan no futuro. Então a Andrea acabou ficando junto com o Rick ainda. A Andrea queria sair do quarto e tal, se mudar da casa, mas ela acabou ficando com o Rick. E agora na série, a Michonne saiu sem dizer nada pra ninguém, sem explicar nada pra ninguém. Ela apenas disse que queria sair, porque tinha que resolver alguma coisa, ela saiu. A gente percebeu que a Michonne estava andando apenas com sua katana, sua única arma era a katana, então ela não estava indo treinar nem nada, já no começo do episódio dá pra perceber. E ela estava assoviando. Dois motivos para ela estar assoviando. Primeiro, ela estava andando tranquila, então pode ser alguma coisa assim, né? Prazer de assoviar. Mas o principal, ela estava chamando zumbis. Porém, tem um detalhe. Ela poderia gritar, correr, dar um tiro se ela tivesse alguma arma naquela bolsa, alguma coisa assim, sei lá, qualquer coisa, cara. Mas ela resolveu assoviar. E quando ela resolveu assoviar, eu já me lembrei do Negan, por quê? Uma arma só, ela só estava com a katana, o Negan geralmente anda com a Lucille, né? Que são duas armas brancas, né? A katana e um bastão de beisebol. Assoviando calmamente, andando tranquilamente, sem problemas com os zumbis. E o Negan faz justamente isso. Lembram-se do episódio 4, quando o Negan matou aqueles zumbis? Ele assoviou, veio um zumbi e tal. Ele foi lá, matou calmamente, sem problema nenhum. É justamente o que a Michonne faz. A Michonne está andando, aí ela está assoviando, vem dois zumbis, ela mata os zumbis tranquilamente, pega eles e começa a arrastar. Quando ela começou a arrastar, eu pensei, ou ela vai esconder esse zumbi pra ela fingir que não passou por lá, o pessoal não vê que ela passou por lá, ou ela vai carregar esse zumbi pra alguma coisa maior. E foi justamente isso, ela carregou pra fazer uma barricada, né? Pra poder parar carro dos salvadores. Eu só fiquei me perguntando uma coisa, aquele carro veio de trás ou de frente? Ele veio do caminho de Alexandria pra cá ou ele veio do santuário pra Alexandria, alguma coisa assim? Mas isso aí não faz diferença. Só que tem um detalhe, a gente viu aquelas gotas, né? Parece gotas de algum líquido, uma gasolina talvez, um óleo, alguma coisa assim. E a gente tem duas menções, ou a Michonne furou o tanque de um carro, ou apenas aquilo lá é uma coisa antiga, já de muito tempo, que estava lá, quando o mundo ainda era mundo, vamos dizer assim. Mas é só detalhezinho. O importante é que a Michonne está mostrando o seu papel, porque a Michonne pegou aquela salvadora, sequestrou ela, vai ir pro santuário pelo jeito. Ela bateu na salvadora de boa, sem problema nenhum. E ela mostrou que ela é quem manda, cara. Isso é muito interessante, ela é firme nas suas decisões, ela mostrou quem é a Michonne. E é justamente isso que a gente queria ver, a Michonne parecida com a Michonne dos quadrinhos, uma mulher firme, uma mulher de guerra, uma mulher de treta que não precisa de ninguém pra cuidar dela, né? Foi muito legal de ver, por sinal. E aí, o episódio seguiu pro Aaron e pro Rick acordando. Bom, eles apenas olharam, o Aaron abriu o caminhão, né? Uma traseira de um caminhão, um trailer, não sei o que bem que era aquilo, mas parece que era a traseira de um caminhão. Ele levantou e olhou em direção a alguma coisa, ele viu aquela porteira pelo jeito, né? Pelo jeito foi a porteira que ele viu e disse que não tinha visto isso ontem à noite. E aí eles vão ver a porteira e tal, bem legal. A gente pode perceber que o Aaron tá junto com o Rick mesmo, né? Mas mais pra frente a gente fala sobre isso. E aí o episódio passa para um momento do Jesus e do Carl dentro do caminhão dos salvadores. A gente vê dois salvadores conversando enquanto acontece uma treta lá na frente, mas eles não estão nem ligando.
A gente viu que eles são super folgados no seu trabalho, nem se importam direito com o que tem que fazer, com as ordens do Negan. Enquanto não estão aos olhos do Negan, a gente viu que muitos salvadores são, vamos dizer assim, safados com o serviço. E aí, a gente vai perceber que eles são muito desatentos, porque o Jesus e o Carl estavam na traseira do caminhão, nenhum deles percebeu nada, os dois estavam escondidos lá e ninguém procurou saber se tinha alguma coisa a mais no caminhão, ninguém visualizou o caminhão de novo, sabe, fez aquela limpa para ver se o caminhão tá em ordem e tal, não estavam nem verdes. E aí quando eles aceleram o caminhão, a gente passa realmente para a trama do Jesus e do Carl. A gente viu o Jesus sendo um cara muito observador, o Jesus observando o caminho, guardando referências, ele pega um molho, uma espécie de molho, e começa a derramar na estrada. Ou seja, ele fez um rastro onde o caminhão está passando para ele poder ver futuramente o caminho pelo qual o caminhão está indo, para ele saber justamente a localização do santuário, cara. Muito interessante a gente ver que o Jesus é realmente um cara muito perceptivo e um cara muito esperto, né, muito ágil, que age rapidamente. Ele viu que ele tinha necessidade de marcar referência, ele foi lá, pegou o bagulho, jogou no chão, marcou o caminho pelo qual ele está trilhando nesse momento para poder chegar até o santuário. Então ele resolve, fala pro Carl, vamos pular do caminhão, para justamente não acontecer aquilo que aconteceu, que é chegarem lá e não terem para onde fugir, porque os caras vão tirar as caixas do caminhão. Então Jesus fala que vai pular e o Carl fala que é para o Jesus demonstrar, e nisso o Jesus pula do caminhão, mas o Carl não vai, né? E aí a gente vê que o Jesus, ao mesmo tempo que ele é ingênuo, né? Porque ele confiou no moleque, um adolescente, muito novo ainda, para tomar decisões corretas, né? Porque, hipoteticamente falando, não é correto chegar no santuário e meter bala nos caras, velho. Provavelmente tu morre numa dessa. Mas enfim, Jesus pulou e aí ele acabou ficando na mão. Mas a gente vê também que o Jesus é um cara muito fiel, porque ele não vai para trás, ele não vai embora, ele vai em direção ao santuário para justamente não deixar que o Carl entre lá sozinho. Muito legal da parte do Jesus, a gente vê a fidelidade do personagem. E aí eu fiquei pensando, pô, beleza, agora tá igual aos HQs, o Carl tá sozinho dentro do caminhão, né, cheio de caixas, o Jesus não está mais com ele, então já tá igual aos HQs, só o Carl dentro do caminhão dos salvadores indo pro santuário. Será que vai ter a M16? Quando de repente o Carl mexe numa caixinha lá e chablau que aparece uma M16, maluco, uma M16 linda, preta. E aí o Carl agora segue para o santuário justamente armado com essa mega arma, velho, para chegar lá e meter bala nos salvadores. Eu fiquei pensando, pô, e agora como é que ele vai fazer isso? Porque eu imaginava o Carl das HQs, um Carl mais infantil do que o Carl da série. Eu pensei que o Carl da série não fosse fazer isso. Mas o Carl da série tá demonstrando seus vários lados, cara. No seu lado de adolescente, de um moleque amoroso que não sabe muito bem como é que a vida é ainda, porque um adulto não faria isso. Um adulto, você não pega o Rick e bota ele no caminhão e não vai chegar no santuário e meter bala nos salvadores, nunca. Mas o Carl tá demonstrando o seu lado mais infantil agora, que é o lado de vocês mataram meus amigos, cara, eu quero vingança e tal, blá 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 blá. Sozinho eu mato todo mundo, aquela coisa de que você acha que você é mais forte do que todos, é justamente um pensamento de adolescente, um pensamento de criança, e o Carl está carregando isso consigo agora, está demonstrando o seu lado moleque, né, vamos dizer assim. Tá saindo do seu lado, eu sou fera, eu sou um moleque sem olho que acaba com todo mundo, eu sou cruel, eu sou violento, e você não vai levar minha caixa de suprimentos, não vai levar meus remédios, né? Como ele fez com o Salvador que estava lá em Alexandria pegando a caixa, cara, mostrando seu papel, né? Tipo, eu vou defender isso aqui é minha colônia. E ele não fez isso agora, ele vai simplesmente ser uma criança outra vez, né, cara? Muito legal, tá demonstrando os vários lados do moleque que a gente tem, conhecido como Carl. E chegando ao santuário, a cena é justamente idêntica à cena dos HQs. A conversa do Negan com os salvadores, de guardar as caixas e tudo mais, é exatamente idêntica à das HQs. Inclusive, eu vou deixar o link das HQs aqui embaixo. Dessa vez eu juro que eu deixo assim que eu postar o episódio. A análise, o link já vai estar na descrição, pode ficar tranquilo, tá bom? Não vou viajar com vocês dessa vez. Vou postar a descrição bonitinha. Vocês podem conferir aí as HQs referentes a isso. A gente viu também que foi bastante adiantado o Oceanside, porque o Oceanside aparece bastantes HQs depois, né? Cerca de 30 HQs depois. E agora foi adiantado o Oceanside, então tem que ter um motivo, beleza? Depois a gente fala sobre isso. Aí a questão é que o Carl está dentro do caminhão, escondidas as duas caixas, cai um líquido, então o Carl mete o bala, já aproveita, deixa e começa a meter bala no mundo. E a cena é exatamente idêntica, cara. Eu fiquei tipo, meu Deus, é idêntico. Foi uma referência gigantesca, porque o Carl meteu bala e depois ele saiu do caminhão dizendo: vocês mataram meus amigos, eu quero só o Negan porque você matou meus amigos. Muito louco, cara. É como se você quisesse vingança e a cena é a mesma das HQs, a fala é a mesma das HQs, saca? Ficou muito da hora de se ver. Então o Negan começa meio que a aplaudir o moleque, né? Pô, você me deixou medo, você me deu medo, moleque. Você é realmente muito louco, velho. E aí ele matou 2 salvadores, né? O Carl com a M16 ele matou 2 salvadores.
e o Dwight chega e mete o pau nele, né? Aquela história, o Dwight chega e mete o pau nele e tal, mas não foi igual aos HQs. O Dwight nas HQs chuta o moleque até, faz ele de saco de bola de futebol, velho. Ali não, ali ele só pegou e meio que mobilizou o Carl, né? Ficou bem legal também de se ver. E aí o Negan já fala pro garoto D, né? Que é pra ele recepcionar bem o nosso novo convidado, e ele começa a meio que puxar saco do Carl. Falei, pô, da hora, velho, tá sendo justamente como nas HQs. E aí o Negan puxa ele e tal, eles vão conhecer o santuário. Nós vamos conhecer o santuário. A gente vê o Daryl levando a sua vida de um preguete, né, fazendo vários serviços dentro do santuário, o que também é legal de ver, porque o Daryl não existe nas HQs, tá uma coisa nova pra gente. Tá sendo bastante interessante ver como que vai rolar a trama do Daryl dentro do santuário, beleza? Entrando no santuário, o Negan mostra seu poder para o Carl, mostra seu poder de ditador, né? Ele é um ditador, ele faz um discurso e todo mundo fica de joelho, né? Os salvadores ficam de joelhos, e o Carl apenas observa. Eu tenho medo de quando o Carl fica apenas observando. Por quê? O nosso garoto Carl, ele pega os aspectos de determinados personagens que ele se identifica. Ele tem o seu lado Shane, ele tem o seu lado Rick, ele tem o seu lado governador, ele vai ter o seu lado Negan, cara. O Carl é um pouco de tudo, beleza? A gente vê, por exemplo, o lado Shane. O Carl meio traíra, quando o Carl deu aquele tiro naquele moleque lá na prisão, lembra? Que o moleque estava desarmado, ele deu o tiro no moleque, ele matou o menino à toa. Ele prendeu a Angie no armário sem ela saber o que ele estava fazendo. Mas aí foi pra proteger, né? Óbvio. Só que ele tem um pouco daquela história do Shane. Pra proteger você, eu faço tudo. O que for necessário eu fazer, mesmo que isso não seja sua vontade, eu vou fazer. Porque você viu que o Shane faria de tudo pelo Carl, pela Lori, mesmo que não fosse necessário, mesmo que eles não quisessem. E é justamente isso que o Carl pegou. Eu faço tudo por vocês, mesmo que vocês não queiram. Ele tem seu lado líder também, que é o lado do Rick. Enfim, ele vai ter vários lados, né? A gente vê o lado Sharingan dele, que é o lado pegar a habilidade, pegar o aspecto do outro personagem. Bastante interessante, e eu tenho um pouco de medo disso no futuro. Bom, eu tinha de Oceanside foi adiantada, e isso tem que ter algum motivo. Olha só, você não adianta uma comunidade, um grupo que é importante de certa forma, você não adianta alguma coisa em um filme e uma série baseada em um livro ou uma HQ que não seja por um motivo grande. Você não faz nada de diferente que não seja por um motivo no futuro. Tudo que acontece é por algum motivo. A Judy estar viva é por um motivo, e o Oceanside ser adiantado tem que ser por um motivo. A gente viu que o Oceanside tem bastante armas, né? E o Oceanside também é uma comunidade diferente das HQs, porque nas HQs eles têm até homens e agora na série não. Ou seja, o Negan realmente foi muito cruel com aquelas pessoas. Ele matou os meninos de 10 anos acima, todos os homens de 10 anos acima foram mortos. Isso quer dizer pra gente que existe um desejo de matar o grupo do Negan pelo lado de Oceanside. Por mais que eles não tenham ainda a concepção de é possível, mas sem sombra de dúvidas existe a vontade, entendeu? E essa vontade pode ser despertada a partir do momento que eles verem a opção de fazer isso com o grupo do Rick e o grupo do Ezequiel e do Jesus, cara. Então pode ser que o Oceanside vá participar da guerra também. Por mais que seja um grupo fraco, nem pelo menos alguns dos membros de lá participem. Por exemplo, a Cindy, eu acredito que ela vai participar. Por quê? Porque ela gostou da Tara, pelo jeito a Tara nem que seja amiga dela será, provavelmente, no futuro. Então pode acontecer de ter essa treta de Oceanside contra os Salvadores também. Porém, o detalhe principal são as armas de Oceanside, que estão sendo lá guardadas e elas podem ser utilizadas ainda. Então pode haver relações comerciais, assim como nas HQs, eles podem estabelecer relações comerciais com o grupo de Alexandria, o que seria bastante interessante de se ver aqui na série. Personagens de Oceanside indo para Alexandria traficar, de certa forma, armas, trocar armas por mantimentos, suprimentos. Seria bastante legal. Bom, vamos lá então agora falar da Rosita, né? Vamos falar tudo da Rosita até o momento no episódio. A gente pode ver a Rosita se mostrando maior na série do que ela foi nas HQs, cara, o que é bastante legal. Porque, olha só, é um diferencial do personagem, está sendo elevado um pouco mais a sua posição na série do que nas HQs. A evolução dela está sendo maior, e o papel dela está sendo maior, está sendo o papel de dar um segundo caminho para nós. Olha só, nós temos o caminho, 2 caminhos a trilhar, 3 na verdade, né? Um que vem com o Spencer, um que vem com a Rosita e um que vem com o grupo do Rick, um pedaço do Rick do grupo. Olha só, a Rosita está posicionando a gente num papel de vamos lutar, o Spencer no papel de vamos trair, e o Rick no papel de vamos aceitar. Mais ou menos isso. A Rosita quer treta, ela quer guerra, ela quer honrar as pessoas que morreram pelo Lucille. O Rick, ele quer esperar a poeira baixar, como ele fez nas HQs. Não foi mostrado ainda na série alguma questão de o Rick estar tramando alguma coisa contra o Negan, né? O Rick está juntando suprimentos contra o Negan, mas está sendo mostrado para nós que o Rick está deixando a poeira baixar primeiro. Ele está respeitando tudo que o Negan faz até o momento. O que é legal, porque faz uma menção às HQs.
Agora o Spencer está justamente crescendo como ele cresceu nas HQs, que é no seu papel de vilão. O Spencer quer ser um anti-herói, vamos dizer assim. Ele quer ir contra o Rick, contra tudo que o Rick fala. Se o Rick fala A, ele fala Z. Então os dois estão meio que numa tensão. O Spencer não quer o Rick como líder, e é justamente isso que a gente queria ver no Spencer. E desde quando ele apareceu na quinta temporada foi aquela história mesmo, que ele não gosta do Rick de certa forma, ele mostra a posição contra a posição do Rick o tempo todo. Agora a Rosita não, ela tá crescendo bastante, ela tá mostrando o outro lado da moeda pra nós, que é o lado, vamos lutar, é possível lutar, alguma coisa assim. Então ela e o Eugene partem pra fábrica de balas. É óbvio também que a Rosita ela não está do lado do Spencer, ela é mostrada pra nós a Rosita contra a ideia do Spencer de tirar o Rick do poder. Então a Rosita não está contra o Rick, ela está apenas mostrando o segundo lado da moeda, que é o lado que a gente pode lutar ainda contra o Negan, legal? É mais ou menos isso. E a gente vê o Eugene também crescendo na série agora, começou a evolução do Eugene, começou a ver seu papel, mostrar o que ele é na série. Que ele é um cara inteligente, é um cara que é capaz de fazer balas, que isso é muito bom pro grupo, é um diferencial, né, na verdade, do grupo, que é ter uma fábrica de munições, é bastante legal também. E o papel do Eugene é muito diferente, não pense que a morte do Eugene seria uma coisa que seria em vão. Se o Eugene morresse, a gente estava perdido nessa guerra, porque a gente não teria munição, cara. Então, o Eugene, ele é importante sim, e foi bom ele ter ficado vivo, cara. Podem ter certeza disso. Pode ser que você não dê valor nele agora, mas daqui a uma temporada, daqui a mais ou menos, tipo, quando a obra vai começar, você vai entender quem é o Eugene, cara. Aí você vai dar valor no cara. E a gente conhece um pouquinho mais do Negan. Lá dentro do santuário são expostas para nós as noivas do Negan, né? As noivas, olha essa loucura. E aí o Carl fica observando também aquilo, ele observa a postura do Negan diante das mulheres lá. E a gente vê o Negan e a Sherry conversando e é mostrado pra nós que a relação dos dois não é aquela relação boa, né? A Sherry não tá com ele porque gosta dele, a gente sabe disso há muito tempo já. Na verdade, ela era esposa do Dwight, né? Do Dee, e aí acabou que ela ficou com ele pro Dwight não morrer, né? Já foi apresentado isso pra gente no terceiro episódio, se não me engano. Enfim, e a gente vê a postura do Negan diante das mulheres, que é não bater em mulheres. Ele mesmo já disse que ele não encosta a mão em nenhuma mulher para bater. E também ele mostrou o seu lado manipulador, manipulando a coitada da menininha lá, né, esqueci o nome dela agora, falando do Mark, né, acho que é Amber o nome dela, e do Mark dizendo que ela teria que aceitar, né, a questão do Mark ter o rosto queimado e tudo mais, e ela continuar sendo esposa do Negan, porque o Mark queria trair o Negan, cara, muito doido. A hora que eu vi aquilo lá, eu já fiquei imaginando, Mark, não vai dar não, vai ser igual nas HQs mesmo, filhão, vai sofrer, Negan. Enfim. E aí a gente vê também, enquanto o Negan conversa com a garota, falando da questão de ela ter que aceitar e tudo mais, que ela ama ele, né, o Carl apenas observa. Eu também fico preocupado com isso, pode ser um ponto que o Carl um dia vai usar para si próprio ainda. Bom, aí o Dwight chega e a Sherry e o Negan estão se beijando, eu já fico coitado, velho. O cara realmente não tem uma vida boa há tempo, né, velho? O cara tá perdido. Enfim, o Dwight também chega com o Daryl, né, e é mostrado pra nós a vidinha de empreguete do Daryl, que é ficar carregando bandeja, ajudando a limpar chão, então, é aquela história, né? Ela é uma vida de empreguete agora, pega a 7, o coitado dela tá levando uma vida de empregada lá do Negan. Enfim, enquanto isso é mostrar também que o Daryl está preocupado com o Carl, que o Daryl fica olhando pro Carl assim, e a Sherry olhando pro Daryl. O que será que a Sherry quer com o Daryl, cara? Fiquei imaginando, será que ela quer ajudar ele a fugir? Será que ela quer fugir com ele? Será que é alguma coisa do tipo? Ela e ele fugirem, o Dwight agente duplo? Ia ser bastante legal também, cara. E nesse momento a gente é levado para o Aaron e o Rick pulando a cerca dos problemas, né? Continue, a partir daqui o que tem para você são só mais problemas. É bastante legal aquela cerca, eu fiquei pensando o que tem depois da cerca. E a gente vê que o Aaron e o Rick estão atrás de suprimentos, não estão medindo esforços, e o Aaron não mede esforços para estar junto com o Rick realizando as missões. Bastante legal, porque o Aaron está tomando o papel do Daryl, de braço direito do Rick, o que é muito porque o Aaron era um cara que estava sumido da série, de certa forma, estava sem onde se encaixar, né? Ele e o Eric. O Eric já mostrou sua vontade de guerrear também, e o Aaron agora está mostrando sua vontade de estar do lado do Rick e estar ajudando o grupo. Ele é bastante fiel também. A gente vê o segundo Jesus barra Daryl aí junto com o Rick agora, cara. Em seguida somos levados ao Padre Gabriel e o Spencer dentro do carro, indo em direção a suprimentos. O que é bastante legal, porque o Padre Gabriel estava bastante sumido também. Eu gosto muito do personagem, acho que ele faz uma atuação perfeita. Vocês podem pensar que não, porque ele é muito bichuruca, ele não guerreia, ele não entra pra treta e tal. Mas a gente vê a evolução do personagem, né, cara, aos poucos. E ele é um personagem diferente do resto, porque ele é um cara que tinha muito medo, ele se cagava todo. Ele demora pra começar a evoluir, e agora ele está evoluindo, tá? Mostrando o seu lado, Padre Gabriel, vamos dizer assim, macho alfa, vamos dizer assim.
Por quê? Porque ele fica contra o Spencer. A gente sabe que o Spencer é muito mais forte do que ele. Numa treta, o Padre Gabriel não aguentaria nada contra o Spencer. Mas o Padre Gabriel não abaixa a bola em dizer que o Spencer está errado e que o Rick é um bom líder, que o Rick é um cara inspirador, porque o Rick não precisa. Todo mundo gosta dele, mas o Rick consegue manter as pessoas vivas. E mais que algumas pessoas morram, ou a maioria fica vivo. Isso é muito legal. Ele esfrega na cara do Spencer, e o Spencer é um bosta, ainda fala isso, você é um bosta, cara. Ele para o carro e sai do carro e vai embora. Ele não tá nem aí pro Spencer, não fala nada com ele, só vaza, cara. É muito massa, porque ele tá evoluindo. Fiquem de olho no Padre Gabriel, cara. Ele subiu no meu ranking de personagens favoritos aos poucos, mas realmente subiu, porque eu gosto muito do personagem, cara. E o Spencer vai pro meio do mato, pegar suprimento, né? Aí o pessoal fica pensando, pô, o Spencer tá no meio do mato pegar suprimento pra ajudar o grupo? Não. Ele tá aí no meio do mato para pegar suprimento, para mostrar pro grupo que ele é superior. Olha só, o Spencer é superior a todo mundo, porque o Spencer consegue pegar umas latinhas de comida e umas armas. E aí, ele quer humilhar o Rick, de certa forma, porque se o Rick não encontrar nada, se o Rick não voltar e os salvadores precisarem daquilo, ele vai dar com muito prazer, para ele poder falar depois que, beleza, dessa aí vocês se safaram por minha causa. Entendeu? Ele não está sendo bom pro grupo, ele não está querendo ajudar. Ele quer atrapalhar de certa forma, entendeu? Ele quer causar discórdia lá dentro, quer que as pessoas vejam que ele é melhor do que o Rick. Que ele, na primeira vez que ele saiu para procurar suprimento, ele encontrou, e o Rick tá fora há dias e até agora nada, entendeu? Ele quer mostrar isso. E provavelmente os salvadores vão precisar, né? O Negan vai precisar daqueles suprimentos que ele trouxe, e ele vai poder falar depois, eu trouxe suprimentos e o Negan levou eles embora, então vocês devem a mim, né? Devem suas vidas a mim, de certa forma. É pra sustentar o seu próprio ego, cara. É uma coisa horrível do personagem, mas é justamente ele crescendo como vilão. E nós vemos o Carl lá no quarto do Negan, né? E o Carl já é um personagem premium, né? Já é um cara premium lá no santuário, porque já entrou, já não morreu, né? Não tomou pancada, não foi ameaçado. Entrou, foi direto pro quarto do Negan conversar com o Negan, de certa forma, né? A gente vê que o Daryl também teve esse momento. Mas a gente vê que o momento do Daryl com o Negan foi diferente do momento do Carl com o Negan. O momento do Daryl com o Negan foi o momento de o Negan perguntar se ele queria, vamos dizer assim, o Negan propor um acordo pra ele. Já com o Carl foi o momento de o Negan conhecer melhor o garoto. A gente vê a postura dele de tiozão. Ele manda o Carl sentar e tal, e começa a falar com o Carl. E ele manda o Carl tirar o tapa-olho, cara, e é uma menção gigante às HQs. E aí ele tem que cantar e tudo mais, o Carl começa a chorar, e o Negan, enquanto o Carl canta, o Negan dá tacadas no ar, como se fosse alguma coisa, ou ele está demonstrando loucura, ou ele está apenas, vamos dizer assim, representando o momento em que ele estava batendo no Abraham, alguma coisa assim. Pelo menos deve ter lembrado pro Carl, e o Carl começa a chorar também, e ele cantando se lembra da mãe dele, e o Negan pergunta da mãe dele, a mãe dele tá morta e tal, foi o Carl que matou, e o Negan ao mesmo tempo que ele é um cara que quer consolar o Carl, tipo assim, moleque, desculpa, eu não queria fazer isso com você e tal. Ele também é zoeiro, porque ele fala, pô, você é um mini serial killer, né, matou a própria mãe, ele quer tirar a própria mãe. Então é bastante legal que o Negan vê um potencial no Carl, e ao mesmo tempo o Negan quer, assim, ajudar o moleque, né, porque olha só, ele tirou um tapa-olho, né, ele mostrou pela primeira vez pra gente o que é o olho dele, né, o ferimento da bala. Ele também lembrou da sua mãe, ele lembrou do seu passado, ele lembrou da morte dos caras. Então o Carl está crescendo ao lado do Negan, vamos dizer assim. O Carl está se lembrando quem ele é e tal, e o Negan diz pra ele, olha, isso aí que você tem é um defeito, beleza, você tem um olho, você tá sem olho. Mas isso aí te daria respeito, o pessoal ia olhar pra você como se você fosse um cara diferente, você tem respeito mostrando esse olho seu, então mostra, não tenha vergonha de mostrar. E é legal, porque isso realmente é verdade, o Carl tem uma coisa diferente, olha só. Por exemplo, o Rick nas HQs não tem a mão, isso mostra que o Rick perdeu a mão, mas continua sendo um líder, cara. Por mais que ele não tenha uma mão, com uma mão só ele consegue ser líder de um grupo gigantesco. E o governador mesmo fala isso, que olha, você não tem a mão, né, mas você continua sendo um líder, cara, que loucura, né, tipo isso. É bastante interessante mesmo, isso mostra um respeito. Olha só, o Negan tem a Lucille é o objeto de respeito do Negan. E o Carl não tem o olho, isso é uma coisa de respeito do Carl. Ele tomou um tiro no olho, entendeu? Ele perdeu o olho. E ele continua sendo um garoto que luta, então ele tem potencial. Isso mostraria que ele tem potencial, entendeu? Mais ou menos, se tornaria mais sobrevivente, tipo isso, sacou? Em seguida, né, depois daquela conversa toda, o Negan me zoa em relação ao Lucille, né, com o gordinho lá. Mas enfim, isso aí não vem ao caso agora. O que rola é que o ferro esquenta a fornalha, manda esquentar a fornalha, vamos lá para representar, vamos lá fazer o ferro queimar nos rostinhos. E aí, nesse momento eu pensei, beleza, Mark, se prepara que você vai chorar, moleque. E aí eles chegam até o local da cerimônia e o Negan começa a falar de todas as regras, a questão das regras, da traição, das punições.
e a gente vê que existe uma organização muito grande, que você tem algo a temer lá dentro do santuário, cara. Tu tem que ter medo de alguma coisa, tu tem que ter medo do Negan, cara, e do ferro, porque tu vai tomar muito se você não prestar atenção às regras e seguir elas à risca. E é justamente isso que o Negan quer trazer pra gente. Tomem conta das suas atitudes, cara. Façam com bastante cuidado, porque senão o ferro vai comer. E a cena foi bastante parecida com as HQs também. É óbvio que tem algumas, vamos dizer assim, alguns cortes, né? Algumas coisas que são censuradas, porque não dá pra você ficar exibindo um rosto virar geleia na televisão, né? As HQs são desenhos, dá pra representar muito melhor essa questão da violência do que na série. As séries são apenas vídeos, né? São várias cenas gravadas, então existe uma edição muito grande. Achei boa até a edição, por mais que existam algumas falhas, obviamente, mas achei legal. A gente vê também o Dwight pegando o ferro, que pode lembrar o Dwight, tipo assim, o que tá passando na cabeça do Dwight? Eu fiquei pensando, o que o Dwight tá pensando? Porque em algum momento, não muito tempo atrás, era ele sentado naquele banco, era ele sentado naquela cadeira esperando o seu momento de tomar a ferrada na cara. E agora ele tá entregando pra alguém fazer, pra alguém sofrer isso. Então, o que passa na cabeça dele agora? A gente vê que ele é tenso o tempo todo, né? Ele não tá rindo nem nada, ele apenas pega o ferro, entrega pro Negan, pega o ferro, bota na fornalha. Então é bastante legal de se ver também que ele tá pensando em alguma coisa, cara. Não sei o que, mas está. Então, quando acontece lá, o Mark até mija, né, e tal, de dor, desmaia. E é bastante legal que o Negan depois fala que tá tudo bem. Era só isso, ele queria que o cara sofresse, né, a punição, para ele poder aprender que todos os dias ele acordasse, se olhasse no espelho e lembrasse daquilo, para nunca mais querer trair o Negan. Mas ele vê também, ele fala que depois tá tudo bem, beleza, de boa, o cara me traiu, mas tudo bem, agora eu queimei a cara dele e não tem problema nenhum nisso. Achei muito massa, cara. Demonstra a organização, a questão das regras, uma empresa. Se você, por exemplo, tem as punições, se você cagar lá na empresa durante um produto, você tem determinada punição, seu salário é reduzido em tanto. Seu salário é reduzido, não tem problema nenhum. Se você quiser continuar trabalhando lá, você pode continuar trabalhando. Você não vai perder seu emprego por isso. Existem regras, entendeu? Para determinadas coisas. Então, isso mostra pra gente que a organização lá dentro do santuário é como se fosse realmente uma empresa. As pessoas trabalham por pontos, têm privilégios por alguns atos, e aí elas também sofrem punições. É bastante legal de se ver. Mais uma vez é mostrado pra nós a vida de empreguete do Daryl, né? Vamos limpar o chão aí que o cara mijou todo, né? Enfim, Daryl, você está vivendo uma vidinha de cão ao lado do Dwight aí também, cara. E a gente chega até a fábrica de munições e a Rosita começa a humilhar o coitado do Eugene e ela mostra também que ela quer honrar a postura do Abraham e do Glenn, principalmente a do Abraham. Ela quer honrar o Abraham e fala que o Eugene deve ajudar ele e tudo mais, né? Fala a verdade, ela começa a rebaixar o Eugene, cara. Eu fiquei bastante dó do Eugene, mas mesmo assim ele vai lá e faz a bala pra ela, cara. O Eugene é sensacional. Também gosto muito do personagem. Pode ser que vocês não gostem, mas vocês vão dar valor no cara ainda. Espera, passou algumas temporadas. Espera, cara. Espera a guerra chegar. Você vai ver o papel do Eugene, o quanto é grandioso. Se não fosse, a gente não ganhava essa guerra, maluco. De verdade. Então espera, tá bom? Espera. Não fala que o cara não presta. Espera um pouco, velho. Na moral. Enfim. A gente é levado até o Spencer, encontrando lá a munição e tudo mais. Os suprimentos e tal. E a gente depois chega até o momento em que a Sherry e o Dwight estão fumando juntos na escada. A gente vê duas posturas. Primeiro, a Sherry teme o Negan. Segundo, o Dwight está levando uma vida de cão e ele não tem medo de morrer pro Negan, vamos dizer assim. Ele realmente, o único medo que o Dwight tem é que a Sherry seja prejudicada. Se o Dwight fizer alguma merda, a Sherry é prejudicada. É isso que o Dwight tem medo, cara. Ele não tem medo de morrer ou tem medo de enfrentar o Negan, porque ele fala, eu não tô nem aí. Eles podem me contar, não tô fazendo nada de errado contigo. Mas ela tem medo, por quê? Achar o Dwight e a Sherry fumando juntos, alguma coisa assim, o pessoal pode inventar alguma asneirinha, mas o Dwight não tá nem aí, porque ele sabe do seu próprio íntimo que ele não tá fazendo nada de errado com ela. E é bastante legal, a gente vê que ele respeita ela também, cara, então o personagem não é tão asqueroso quanto ele parece ser. Ele apenas está sendo mal moldado, não é que ele está sendo mal moldado, mas olha só, é mais ou menos o seguinte, ele é um personagem que ele não encontrou o seu lugar certo, ele tem medo de que a Sherry vá morrer, então ele não faz nada de demais, entendeu, até o momento. Mas ele vai fazer ainda. Seu papel como agente duplo é muito importante, então aguardem, fiquem de olho no Dwight, que ele vai ser um ótimo personagem, vocês vão gostar dele ainda. Eu garanto, cara, na moral, eu garanto. Beleza? E bom, aí somos levados para a menção de que o Carl está dirigindo um caminhão, cara. Quando que o Carl dirigiu um caminhão, um carro ao lado do Rick? Quando que o Rick deixou o Carl dirigir? E agora a gente vê que na primeira vez que o Negan e o Carl vão sair juntos, o Carl já está dirigindo. Isso mostra a confiança do Negan no Carl e o desejo de ensinar o garoto várias coisas novas, cara. Muito massa, por quê? A gente vê que isso pode fortalecer ainda mais a amizade dos dois. Também a gente é mostrado o Daryl tendo o desejo de ajudar o garoto, falando pro Negan que se o Negan fizer alguma coisa de errado com o Carl, ele vai matar o Negan, mas isso é uma questão, tipo assim, de que
o Daryl está preocupado. E também já mostra a gente que o Daryl não quer mesmo ficar como salvador, ele quer apenas voltar para o seu grupo, que é o seu lugar certo, né? O lugar do Daryl é ao lado do Rick no grupo de Alexandria. E aí, parece que Jesus está em cima do caminhão, né? E o Daryl e Jesus estão tramando alguma coisa. Então depois o Daryl, ele recebe um bilhete escrito "Vá agora", né? Isso provavelmente foi entregue pelo Jesus ou pela Sherry. Eu acredito que seja pelo Jesus que esteja ajudando o Daryl agora a fazer uma fuga. E essa fuga vai ser mostrada em alguns dos episódios posteriores, beleza? E o Negan levou mesmo o Carl para Alexandria. Chegando lá, o Negan ainda zoa com a Olivia, toma um tapa na cara, mas ele continua sendo persistente. O cara é um safado completo, né? Vamos dizer assim. E aí a relação dos dois sendo bem legal, os dois estão se divertindo, o Carl e o Negan, né, estão se divertindo em Alexandria também, o que mostra uma amizade muito grande entre os dois agora, um respeito mútuo, né? Então eles encontram a coitadinha da Judith, cara. Eu fiquei pensando, e agora, moleque? Olha só, essa cena não existe nas HQs, a Judith nas HQs está morta já faz bastante tempo, e agora a Judith está nas mãos do Negan. Pô, vamos lá. Eu não acredito que o Negan vá fazer algum mal pra coitada. Eu não acredito, de coração mesmo. E não é mostrado isso pra gente no episódio. O episódio termina com o Carl e o Negan sentados na varanda, com a Judith no colo do Negan, enquanto o Negan brinca com ela e fala sobre matar o Negan, o Rick e o Carl, mas é uma brincadeira, total brincadeira, não vai fazer isso nunca não. Mas enfim, é mostrado pra nós a posição do Negan como um cara bom, vamos dizer assim, né? Que ele gosta de crianças, ele gosta do Carl, ele tem relações com eles e tal, e é bastante legal. Porém, eu não acredito que ele vai fazer algum mal pra ela, ou até mesmo levar ela pro santuário. Mas ela é a filhinha querida do Rick. A gente sabe que o Rick é aquele cara que não põe as mãos no meu filho, nos meus filhos. Faça o que quiser, mas nos meus filhos não, cara. E ele está com a Judith. O Negan está com a Judith. Mas eu não acredito que ele vai fazer algum mal pra ela. Beleza? Porém, você não deixa um personagem vivo se for à toa. E ela ficou viva nas HQs. Eu acho que agora apareceu um segundo ponto, talvez, da Judith. Quem sabe ela vá pro santuário, cresça lá, alguma coisa assim, por um tempo. Não dá pra entender direito o que é ainda, não dá pra saber. Mas olha só, existem várias possibilidades para o motivo dela ter ficado viva. Ela pode ser a cura no final de tudo. Ela pode ser uma desgraça também no final de tudo. Pode ser só um peso morto para ser carregado. Ela pode ser uma futura salvadora, vamos dizer assim. Pode, mas é óbvio que o Negan não vai durar por muito tempo, vocês sabem disso, né? Não vai durar por muito tempo, se é que vocês não entendem, as aspas aqui, tá bom? Mas o reinado dele e tal. Porém, cara, a questão dela ter ficado viva pode ser alguma coisa relacionada ao Negan também. Porque se o Negan tem uma relação de tio com o Carl, será que ele vai ter uma relação de pai com ela? Não dá pra saber direito. Mas é revelado que ele gosta de crianças, né? É mostrado pra nós. Ele gosta da coitadinha da Judith e ele tá com ela no colo. E o Rick vai ver isso, cara. O Rick vai chegar em um momento em Alexandria e vai ver isso. Como que ele vai reagir? Isso que eu fiquei imaginando. Como vai ser a reação do Rick, cara? Descer o cacete no Negan? Chorar? Ficar implorando pra ele devolver ela? Ser o cachorrinho do Negan? E se o Negan resolver levar ela pro santuário, o que o Rick vai fazer? Será que essa vai ser a faísca do estupim para poder acender o começo da guerra, finalmente? A questão do Negan querer levar ela pro santuário, será que é isso? E aí o Negan resolve levar ela pro santuário, e aí o Rick fica bravo pra caramba e resolve que agora vai começar uma treta. Ele fala com Jesus que o Negan levou a Judith pro santuário, e aí Jesus já fala que o Daryl tá tramando uma fuga, o Daryl vai fugir, e o Daryl vai voltar, e Jesus já fala, vou comunicar o Ezequiel, vou te apresentar um cara. Ele apresenta o Ezequiel fica comovido com a história do Rick, de que a Judith tá lá no santuário, é uma criança apenas, e aí os grupos se juntam pra poder resgatar a Judith e derrubar o reinado do Negan. Cara, ia ser bastante legal, um desenvolvimento bem legal agora da próxima mid-season, né? Lembrando que estamos no último episódio dessa metade da temporada. A gente só vai voltar agora em fevereiro. Então tem que terminar de um jeito que cative o público a ficar esperando esses episódios novos. E isso seria uma coisa que me cativaria, pelo menos. Olha só, imagina bem, uma criança nas mãos do Negan, no santuário, que é a área do Negan, e o grupo todo atrás da criança. Então eles juntariam os grupos agora e iriam atrás da criança e iriam atrás do Negan para derrubar o reinado dele. Não seria uma coisa que te cativaria? Você não ficaria cativo? Me responde nos comentários aí. Você gostaria que fosse assim? Ou você não veria? Tipo, beleza, essa criança só tá lá, deixa ela morrer mesmo. Vai falar que você não queria ver o Negan morto depois dele querer levar a filha do Rick pro santuário, cara. Sem dúvidas, eu acho que todo mundo, né? E bom, aí o episódio termina com o Carl e a Judith e o Negan na varanda, né? O Negan brincando com ela. E aí a gente é apresentado ao final do episódio, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, desse resumão aqui que eu fiz pra vocês, beleza? Se você curtiu, deixe seu like. Se você quer que eu seja mais objetivo, me fala aqui embaixo que eu faço vídeo de 10 minutos, análise de 10 minutos no máximo. Faço, de boa. Falo os pontos mais importantes, a minha opinião e pronto.
Bom, como nota para esse episódio eu daria 8,5, foi o melhor episódio depois do primeiro episódio da 7ª dessa temporada. Foi o melhor dessa temporada, depois do primeiro episódio, né? Achei muito bom o episódio, enfim. Teve de um pouco de tudo, né? Por mais que não tenha muita ação, mas ele mostrou muita coisa nova pra gente, também fez muita referência a HQ, o que eu gostei muito, beleza? Bom, foi por aqui, um abração, eu fui!